Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira e em comunhão com toda a igreja nós celebramos a Cátedra de São Pedro, esse lugar reservado ao Papa. Por isso nós rezamos pelo Papa Francisco, juntamente com toda a igreja, e rezamos por toda a igreja para que possa superar as suas fragilidades e possa sempre ser esse ponto de referência onde nós nos encontramos e caminhamos juntos como irmãos. Então vamos rezar com muito carinho hoje pelo nosso Papa Francisco. Dedique um tempo para rezar pelo Papa. Pegue sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós rezamos pelo Papa Francisco, ou por todos aqueles que estão à frente da igreja, neste momento o Papa Francisco, nós estamos cumprindo com aquilo que o próprio Cristo prometeu. O primeiro Papa da igreja foi São Pedro. E assim vem seus sucessores, hoje Papa Francisco, com este mesmo poder. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, nós precisamos olhar para o Papa como esta figura capaz de fazer essa ligação entre as realidades da terra e as realidades do céu. Por isso nós precisamos ler os seus escritos, precisamos ler os documentos que são produzidos para a orientação da igreja, através de todo esse caminho que a igreja vai nos fazendo. E é por isso que neste dia 22 nós lembramos a Cátedra de Pedro. Todos aqueles que vêm para ocupar a Cátedra de Pedro vêm para serem esses representantes diretos, como figuras que Deus coloca na nossa vida para ir nos orientando. E é interessante porque tudo isso vem através de uma realidade não terrena, mas celeste. Assim como Jesus faz aquele questionamento para os discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles começam a pensar no quê? Nos conceitos reencarnacionistas. Como se fosse uma criatura que já morreu e agora reencarnou e vem com os seus poderes. Essa era a mentalidade do povo. E nós percebemos que essa é a mentalidade de muita gente ainda pensando que nós reencarnamos. Onde está a salvação? Quando as coisas são ditas para nós nas realidades do céu.
e não como uma perpetuação da espécie, como se Deus tivesse encerrado uma fábrica de pessoas e agora não vou fazer mais nenhuma pessoa nova. Ela só vai vir de novo, como se fosse uma repetição. Nós precisamos evoluir na nossa capacidade de entendimento. Me perdoe as pessoas que pensam assim, mas não cabe no meu entendimento o conceito reencarnacionista. E aqui nós vemos um outro questionamento que Jesus faz. Porque se as pessoas estão dizendo que pode ser um dos profetas que retornou, agora Jesus quer ver também de que forma os discípulos estão pensando. E aí Pedro, porque Pedro é o representante dos discípulos, ele toma a palavra e diz: Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Não é a reencarnação de alguém que morreu. Você é o Messias é o Salvador, Filho do Deus vivo. E aí é interessante porque Jesus diz assim: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Olha só, aqui é interessante os detalhes, eu gosto muito dos detalhes do texto. O que faz Pedro, né? Que é o Simão Pedro? Ele diz assim: Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. É uma realidade celeste e uma realidade terrestre. Feliz és tu, por quê? Porque o que foi revelado para você não é coisa da terra, mas foi o Pai do céu que te revelou tudo isso. Quando nós entramos nesta comunhão com Deus, as coisas nos são reveladas do alto e não a partir das realidades da terra. Qual que é o desejo do ser humano enquanto humano? Perpetuação da espécie. Que eu dure para sempre. E uma forma de perpetuar a espécie são os filhos. Então vai estendendo os laços sanguíneos. Mas quando se trata das realidades do céu, das realidades espirituais, elas vêm sendo reveladas do alto. E aí não há necessidade de reencarnar. Porque se nós precisamos reencarnar, Cristo não precisaria ter ressuscitado. Então a ideia de reencarnacionismo e a ideia de ressurreição, elas não compactuam. Então se você acredita em Jesus, esse que é o Salvador, esse que é o Messias, não há necessidade de reencarnar. Porque se ele é o nosso Salvador, pronto. Agora, se você não acredita em Jesus como Salvador, aí sim você vai permanecer com essas teorias. Sei que, quem sabe, seja muita coisa para a gente entender em pouco tempo, mas precisamos estudar mais. Precisamos nos aprofundar mais no estudo da doutrina da Igreja, da fé católica e, inclusive, do próprio cristianismo. Dizer que Jesus é bom é muito pouco. Nós precisamos entender quem é Jesus, compreender, estudar, aprofundar o nosso conhecimento para que nós possamos tirar conclusões acertadas e não ficar pulando de um lado para o outro em teorias vazias. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa família, pedir o aumento da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos evangelizar juntos, porque evangelizar é preciso.